Minha amiga, antes de qualquer coisa, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado, tá? Tá investindo o seu tempo aqui para contribuir Eu que mais, agradeço. enfim, né? Falar um pouquinho da sua história, mas também da sua vivência, né? Aqui na Zona Oeste, aqui em Campo Grande. Eu acho que vai ser muito boa essa conversa. Tem muitas Sim, perguntas boas aqui. Eu acho que vai contribuir muito para a gente que valoriza, né, o nosso território, que muitas das vezes não é tão não é tão cuidado pelas autoridades, mas graças a Deus tem muita gente como você que valoriza muito e faz esse território aqui ter cada vez mais, enfim, né, contribuir mais para as pessoas que moram aqui, sabe? E fazer com que o nosso território seja valorizado todos os dias, né? Mas é isso, obrigado. eu que agradeço. Estou muito feliz de estar aqui, porque falar desse território tem uma questão não só porque moro aqui, né? Mas tem uma questão afetiva, de cuidado, né? De você estar andando pelas ruas, de imaginando o que poderia ser melhor, observando, fazendo sua análise, autocriticando, né? Se também, por que não fazer, né? Por que a gente vai ver aquela situação e vai ficar só olhando, só, né? E também, às vezes, muitas as pessoas às vezes falta um pouquinho de interesse em conhecer melhor o local. Assim, apesar que nessa trajetória, a gente vê muita gente boa, né? Graças a Deus, tem muita gente legal que vem somar, né? Você também é prova disso porque já tem o teu coletivo, está trabalhando todas as questões, você agrega muito. E assim, eu tive sorte também de ter pessoas que sempre agregaram. E minha história com o bairro começou mesmo com as observações que a gente vem fazendo, indo às reuniões de associação de moradores, que eu ia muito com minha mãe. É Acho mesmo, que ela está legal. aí. Minha mãe, professora, e ficava sempre nessa questão vamos melhorar, né? Vamos implementar, plantar coisas novas. Então, eu participava muito das reuniões das associações de moradores e eu achava muito legal. Eu, com 11, 12 anos, ia para as reuniões. Então, eu ficava observando, né? E o quanto Legal. as pessoas trabalhavam naquela época, né? Uhum, uhum. Tinha um trabalho muito grande comunitário, as pessoas cuidavam mais do seu território e, naturalmente, era uma coisa muito natural. Bom, Hoje a gente vê que, né, os territórios cresceram, Campo Grande é uma cidade, praticamente, uma cidade, e a gente não conhece mais tanto as pessoas como conhecia, né? Então é preciso estar sempre interagindo mais, enfim, é isso. sim, sim, não, show de bola, é importante. Quando você fala, né, assim, Eita, não estou te eu vou. ouvindo. Não está me ouvindo? Não, Ih, meu Deus, o que está acontecendo? agora Está me estou. ouvindo agora? Agora estou. Deixa eu tentar a última Tô. vez aqui pelo. Você Não, me tá bom, ouve? agora tá, Me ouve? tá ótimo. Tá, show de bola. Ouço. Deixa eu lhe falar, quando você diz assim, né? Quando nós vamos passando pelas ruas e vai refletindo o que poderia ser melhor aqui, o que poderia ter aqui, qual equipamento poderia ter aqui, isso é muito importante. Eu acho que nós podemos. Acho que o rumo da prosa hoje vai ser bem isso. Assim, as perguntas que estão aqui vai ser bem nesse caminho mesmo. E antes de eu começar a fazer as perguntas, só para quem está chegando a partir das pessoas que te seguem, para compreender o que é isso aqui, né? O Siri na Live é um quadro que nós estamos fazendo, né? Toda segunda, quarta, quinta e sexta, desde o meio ali de março, nesse momento de pandemia, com diversas rupturas, né, que nós estamos vivendo, radicais, né? Por reflexões que nós estamos fazendo, né? Por dogmas, coisas, conceitos que nós tínhamos ali endurecidos. Agora a gente está parando, refletindo, vendo que realmente o mundo não é assim, a nossa vida não é assim. Enfim, está refletindo. E aí, baseado nisso, nós estamos fazendo diversas lives, toda segunda, quarta, quinta e sexta, para falar de diferentes temas, né? Temas, por exemplo, que muitas vezes a gente não tem no dia a dia, né? Antes a gente não prestava muita atenção por conta da rotina. Hoje nós estamos trazendo para cá
as pessoas refletirem mais, porque já vem um pós-pandemia e que mundo nós queremos, né? E para isso, mais uma vez, te agradecendo por você estar aqui para refletir também sobre o nosso bairro, tá bom? E aí, só mais uma coisinha, eu vou sempre olhar para cá, porque aqui estão as perguntas, então não vai ser meio que falta de educação, não. Só para você ter noção, tá bom? Que aqui estão as perguntas, estão as minhas colas. Minha amiga, vamos lá. Boa noite. Estão falando boa noite. Beijo. Minha amiga, olha só. A primeira pergunta sempre ela é padronizada. É uma pergunta do seu começo, né? Que é assim, ó, conta um pouco pra gente, um pouco da sua história. Como cresceu aqui em Campo Grande, como era o bairro, como era a sua infância, a sua juventude. Fala aí um pouquinho desse seu começo. Nossa, a gente vivia... Agora é época de festa junina. Nossa, era Camanducaia, Elias Lobo, Sacramento Black, tudo aqui, né? A gente participava, eu participava das quadrilhas, então a gente tinha um Luso, tinha um Luso City, vamos aproveitar nesse momento aí, nostalgia, memória, tudo junto. E assim, era muito bom, né? Porque a gente tinha essa questão de poder, né, claro, ficar na rua também, e era muito bom. Nossa, a gente lembra com o maior carinho. Eu cheguei a frequentar todos os clubes, né? Eu frequentei vários a galera, né, da minha idade aí frequentou Campo Grande também, Campo Grande, o Aliados, né, o Luso. Aí, assim, as festas que tinha o carnaval, tinha muita coisa, né? E na época, as festas juninas. Então, a gente também tem essa questão do resgate, né? Da cultura popular, que acho que seria bom falar, né? Dessa questão. Mas, hoje... Pode falar. Não, só concordei, só pode ir. Então é isso, eu sou uma pessoa que vivi, né, essas questões todas aí, né? A gente compartilhar. Eu sempre fui muito assim, interessada em saber das questões culturais e históricas, né? Então eu fazia jornalismo, mas eu passava antes, eu frequentei, né, através do meu esposo, do Alan Castilho, o NOP, o museu, porque ele era muito amigo do Simvaldo, que foi um fundador, né, do NOP, e aí depois Santa Cruz até tem uma linda história nessa questão de memória, né? Frequentei o Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos, com o seu Benevenuto, seu Murilo. Então, assim, eu ia para lá, ficava vendo aquelas fotos antigas, porque minha avó, como foi, operária, ela começou a trabalhar na fábrica Bangu com 14 anos. Então, a Ercília, ela falava dessa época, e eu já ficava... E aí eu peguei com a minha avó umas fotos dela e fui levar para o seu Murilo. Então, as fotos estão lá no Museu de Bangu, que é dentro do espaço do Grêmio Literário. Começou com o Grêmio Literário José Mauro de Vasconcelos. Uhum. Então, assim, eu ficava lá em Bangu, ficava em Santa Cruz e Campo Grande. A gente tinha eu sempre tive um bom relacionamento com a área artística. Eu trabalhei na Lona Cultural, né, com Ives, que foi nossa, assim, muito bom, né? A gente teve contato com a música popular brasileira, né? Grandes nomes da música popular tiveram aqui. Aí teve Ivan Lins, Geraldo Azevedo, Dalcione, e vai puxando. Tem que me ajudar, porque é muita gente. Gente, aqui! Rose, lá da Espanha. Espanha para Campo Grande. Beijinho, Rose. Então, assim, é isso. Muita vivência, muita coisa, TV comunitária. Nossa, vai puxando. Silvio Alves Ramos. Olha quanta gente. É muito Então, assim, eu tenho que agradecer. Eu acho que eu sou um pouquinho de todos que a gente teve contato, né? Essa questão cultural me atravessou aí muito, na questão muito social,
né, de fazer um trabalho também na minha profissão, que eu tive a oportunidade, né? E depois, em outros momentos, em outros lugares, né? Eu acho que eu gosto muito assim, de trabalhar com pessoas e ter experiências, né? Sobre aquele trabalho, sobre aquele território. Legal, legal. Não, muito importante assim, esse seu resgate, né? Porque mostra. Nossa, o que está acontecendo? Tá ouvindo agora? Tá me ouvindo? Eu também não te ouço. O que tá acontecendo? Tá me ouvindo? Fiquei. Eu acho que é a internet. Tá Eu me acho que é a ouvindo internet. agora? Tá me ouvindo? Ai, meu Deus do céu, não é possível essa internet vai me deixar de novo. Tá me ouvindo? Não, né? Tá me ouvindo? Não voltou. Entrou? Só um minuto. Tá me ouvindo? Tá baixinho. Voltou? Não, voltou para mim. Eu tô te ouvindo. Eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Mexe no celular. Será que é o celular? Sei. Ah, meu áudio que tá sumindo, que ela falou. Ai, É. meu Deus. Esse telefone Não, aqui. eu tô te ouvindo. Não Quer sei se quer que eu entre de novo? pode ser. William, então, aqui, ó. William, sim, te escuto. Se voltou Agora, também. parece que agora voltou. Parece que voltou também. Então vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tá, vamos lá. Deixa que. Eu até perdi o que eu. Mas eu não te ouço ainda. Eu não te ouço. Então, o pessoal tá falando, tá me mandando aqui, ó. Eu vou sair. Quer que eu Tá, saia? sai, show. Depois eu volto. Ok. Gente, essas internets, vou te contar não, hein? Ontem deu ruim, quando eu tava conversando com o Guilherme, hoje também tá dando ruim, mas espera aí. Então, tô me falando aqui que parece que a internet dela... Vocês estão me ouvindo bem? Importante falar. Segue o baile, aumenta o volume da Silvia, tá? Vocês estão me ouvindo? Ó, a Silvia voltou. Vamos dar visualizar aqui. Adicioná-la. O áudio da Silvia tá picotando. Então, Ingrid, o meu tá... Voltei. Voltou. Voltei de novo. Eu tô te ouvindo bem, eu não sei você. Agora tá legal. Agora voltou. Show de bola. Eu até perdi o comentário que eu ia fazer. Você me perdoa? Então eu vou caminhar aqui para a segunda pergunta, pode ser? Pode. Tá, show de bola. Vamos lá, falando um pouquinho mais sobre... mandando uma pergunta, um negocinho aqui. Vamos lá. Um pouquinho mais sobre a sua vida em relação ao jornalismo, né? Como você viu que o seu caminho era jornalismo? Quando você passou a ter essa percepção de seguir esta carreira? E o que tem a ver, até complementar essa pergunta aqui, se tem alguma coisa a ver também com essa sua trajetória, né, da infância, juventude, até mesmo para relatar o nosso território. Eu acho que tem a ver com uma coisa aqui, ó, que eu gosto de escrever. Né? Eu faço parte do circuito literário, conversa com verso. Então, assim, isso aqui, eu participei, primeiro concurso de poesia, na época era Rio Arte. Uhum. Aí a gente entrou num livro onde tinham vários... Olha só, o livro tá vendo? Sim. Então, assim, eu participei desse livro, é uma antologia com escritores já consagrados, Ilma Ranauro, Nancília, Francisco Alves Siqueira, e vai lá, Rita Gemino. Nossa, muita gente. Então, assim, eu acho que começou... E aí eu gostava de escrever. E aí eu fiz Escola Técnica de Comunicação, ETEC, na cidade, no centro, na época. E aí eu gostava muito de escrever as redações, né? E aí os professores sempre elogiavam as redações e tal. E depois eu falei, então eu vou fazer jornalismo.
E eu estava na faculdade ainda, e aí começou o projeto da TV comunitária de Campo Grande, o HF 32, tá? Então, tinha todo um procedimento de levar o conteúdo, era feito no Teatro da Moacir Bastos, né? Era um projeto da Rua de Ramos, Silvio Alves, né? Então, assim, é só... E aí eles também, jornalistas, me influenciando, né? E aí eu terminei e fiquei nessa área do jornalismo cultural. Na Lona Cultural, eu fiz muito contato com os veículos todos na época, né? Todos os jornais, a gente conseguia espaço, mídia espontânea, né? Que a gente chama, que faz parte do trabalho de assessoria de imprensa, a gente conseguia e fomos expandindo nossos contatos. É isso. Que bom, não, isso é muito Uma importante. das histórias. Não, foi muito importante, porque pelo que você colocou, vou pegar um ponto aqui, né? Em relação à lona cultural. A lona cultural já é gigante, a gente sabe da importância. E aí, enfim, com o seu trabalho, né? Fazendo contato com os meios, com os veículos, né, de comunicação gigantes, grandes, e aí colocava cada vez mais em evidência também quando você trabalhou lá com o seu Ives, né? Enfim. Sim, era muito. Nossa, essa energia de lá é uma energia muito boa, né? Então os espetáculos sempre lotados, a gente teve peças de teatro. Eu acho que vale a pena depois fazer um resgate aí com o Ives, eu sempre gosto, assim que posso. E aí, assim, em cima disso, a gente começou a fazer um projeto que tem as questões sobre o bairro, sobre o território, né? E aí a gente começou a fazer... Já acontecia o aniversário do bairro com as administrações regionais, com os prefeitos. E do outro lado existe o ECAM, que é o Espaço Cultural Compositor Adelino Moreira. E o seu Ioge, ele sempre fez, né? A gente sempre ajudava. Ele fazia o aniversário, fazia conexões, né? Trazia algum músico, ou enfim, outras pessoas para colaborar também, mas ele foi sempre um trabalho que ele fez. E aí teve um ano que eu pensei, por que a gente não faz uma agenda coletiva? Então, fazia eles e outras pessoas também poderiam juntar para essa agenda ficar uma agenda recheada, né? Então, a gente começou a fazer umas atividades em escolas. Então, a gente levava um palestrante, alguém para as escolas. Fazíamos do outro lado, o Ariel Cohen também com peças de teatro, ia para o calçadão, tudo no voluntariado, todo mundo vestindo a camisa de Campo Grande. Legal. E assim, aí eu fiz um projeto chamado Rodas de Memórias, para a gente resgatar, né? E aí a gente convidava, até a Lindalva e o João foram nessa roda, acho que não me lembro se foi a terceira ou quarta roda, mas eles estiveram lá com a gente. E eu sempre, assim, convidava as pessoas que a gente está falando já delas, né? Então, assim, essa galera toda que fez parte... Na Livraria Leitura. Eu tenho que falar da Livraria Leitura. Eu acho que eu fui. Elinélia. Eu fui também. Você também foi? Acho que eu fui, sim. Então... Tu estava lá. Então, é isso. A gente começou a fazer esse trabalho. E aí a gente filmava. Quem filmava, meu super parceiro aí, o Eli de Oliveira, que é um compositor, um maestro muito importante aqui. Ele fez até um canal no YouTube e ele fazia todo esse resgate também, fez o resgate histórico, um documentário da Lona, do Teatro Arthur Azevedo, e ele começou a acompanhar. Então, ele filmava e a gente colocava no YouTube dele, né? E foi muito legal, porque a gente tem hoje um certo documento, né, da memória também das pessoas que passaram, a Daléia Nauro, a Dinear Valente Plaza, que foi uma das fundadoras do Teatro Rural, né, do Estudante. Ai, gente, é tão bom falar disso. Dá vontade de falar a vida toda, assim. É muito bom. Que bom. E uma coisa que eu acho que assim, foi uma felicidade muito grande, que eu passando ali em frente ao Extra, né? Que é antigo Extra agora, ai, meu Deus, esqueci o nome do lugar. Sendas, Sociedade 10 de Maio.
tinha o monumento a Freire Alemão, né? Uhum. Freire Alemão botânico, né? Muito importante. E aí tem toda uma história que até o André Mansur é um cara que seria legal trazer para falar sobre essas questões históricas, né? Ele tem esses livros aqui, ó, já fazendo, né, divulgação do trabalho dele, que é o Velho Oeste Carioca. Boa. É trilogia que a gente fala. Essa trilogia aqui todo mundo tem que ter, que ama nosso território aqui tem que ter. Ó, então, só o que uma que pausa. acontece? Oi, Bebe! Exatamente, Oi, então Bebe! agora. Estamos Beijo, Bebe! falando de cultura, estamos falando de pessoas de memória de Campo Grande aí, Weber Werneck. Ah, tinha que estar, Weber. Nossa, quanta coisa boa a gente já passou junto, né, Weber? Eu fiz com ele A semana Rose. passada. Ele estava eu semana fiquei, eu assisti tudo. Nossa, é maravilhoso. passada. Muito bom. Então, aí a Bem, gente bem bom. conseguiu. A gente conseguiu nessa. Aí eu liguei, né, para Vera Dias, que era gerente, ela ainda é gerente de monumentos, chafarizes da prefeitura, né? Nessa época ela era a responsável. Falei, Vera, cadê o Monumento Freire Alemão? Sumiu daqui com essa obra de BRT? Sumiu. Ela, Silvia, pode ficar tranquila que está aqui, ó, na organização deles lá. Eu falei, Vera, então vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa. Aí ela veio a Campo Grande, a gente almoçou junto, e aí começamos a propor, né, que a gente, que no aniversário de Campo Grande, que seria dia 17 de novembro, não sei se foi dia 17 mesmo ou foi dia 20, foi um domingo, se eu não me engano. Tinha que estar pronto o monumento para a gente reinaugurar. E aí fizemos tudo certinho. No dia lá do aniversário de Campo Grande, já estava. Ela ensacou tudo, o saco, para ninguém saber o que de fato era, porque a gente ia reinaugurar, né? E aí eu liguei para o subprefeito na época e falei: olha, você pode ir lá, porque a gente vai reinaugurar o monumento. Ele falou: em outro lugar vocês podem fazer essa reinauguração. E a gente fez, convidamos nossos parceiros, essas pessoas que a gente está sempre ligado, sempre junto, e fizemos a reinauguração. Aí o Eli filmou, a Angélica Ângelo falou sobre a questão, o Silvio também, tinha Antônio Jorge, tinha Julinha do Conselho de Saúde, tinha todo mundo junto. E foi muito bom. Que bom. E aí, assim, a gente conseguiu trazer uma nova. Só que é a primeira parte da história, né? A Deca tinha que contar ela está também dentro da segunda história, da segunda parte da história, Deca. Que depois, ela, como guia de turismo, ela foi fazer o reconhecimento dos ícones do bairro, né? Vamos lá, os monumentos, né? A Sociedade 10 de Maio, a rodoviária. E quando chegou lá, cadê? Não tinha mais a efígie do Freire Alemão, né? Então foi furtada e depois a segunda parte também foi furtada. Ou seja, depois furtaram o Alim Pedro, o busto, né? Do Alim Pedro. Busto não, acho que era também, não era efígie também. Furtaram também, então a gente não tem. A gente começou a perder os monumentos, né? E isso aí deixou, assim, uma grande preocupação, porque isso está acontecendo na Zona Sul, é claro, e em todos os bairros do Rio de Janeiro, né? Começou a acontecer isso muito. E continua sendo a nossa preocupação, que a gente não teve o resgate, a gente não conseguiu, porque o bronze é caríssimo, né? E se colocar ali, provavelmente vão furtar novamente. Então, assim, mas assim, essas pessoas que amam o bairro, que amam o território, que amam a cultura, que é uma coisa muito profunda, né? Você está ligado à sua própria alma, tudo, né? Tudo, é o que você são as construções da sua vida. Então, e a gente ficou muito triste com essa questão e falamos com a subprefeitura, foi feito um BO por eles, inclusive, mas, né, não conseguimos ainda, né, recuperar o que a gente precisaria recuperar.
E depois disso, ficou uma questão que também era muito antiga, né? Várias entidades também auxiliaram nesse processo, inclusive o Instituto Campo Grandense de Cultura, na época, Odaléa Ranauro. A gente envolveu a Associação Comercial Industrial de Campo Grande, que agora é a Associação Empresarial de Campo Grande, o Guilherme Eisenló. A gente envolveu o Rotary, o Lions, a gente envolveu a OAB de Campo Grande, o Rodrigo Plaza. Nós fizemos um grupo, eu fiz uma carta e a gente endereçou para o prefeito, né, o Crivella. E a gente pedindo para transferir a biblioteca, porque a biblioteca já estava numa situação de chovia, caía nos livros e aí se perdia, né, o acervo. E a estrutura de fios, a fiação muito precária. Então a gente viu que tinha um espaço em frente à Igreja Nossa Senhora do Desterro, desocupado. Então a gente fez essa solicitação de mudança. E levou praticamente de janeiro até novembro do ano passado. Novembro do ano passado, a gente conseguiu que a biblioteca fosse transferida. Mas ainda, de fato, não está funcionando como a gente gostaria. Tinham problemas de acesso à internet. E agora, com a questão da pandemia, né, ficou mais complicado. Mas a gente é um projeto da comunidade, é um projeto 100% território. Isso aí é o envolvimento de todo mundo. Lógico. Entendeu? Lógico. Não, é importantíssimo. Esse negócio da biblioteca, né? Já vem de muito tempo, né? Esse trabalho foi várias. Olha, ali, para você ver, ali tem um decreto, na época do vereador Moacir Basto, ele era vereador, o Moacir, 74. 74. Então, esse projeto, o Moacir destina o espaço ali em frente, onde é a conservação, a se tornar um espaço de cultura, um centro de cultura, um centro cultural. Só que esse projeto não conseguiu emplacar, porque aí parece que outras secretarias entraram, então tem conservação, tem fiscalização, e IPTU, tem a CRE, e assim, o nosso sonho é que fique a biblioteca, a CRE, porque é a Coordenadoria de Educação, e Educação e Cultura tem que andar junto, e o Zé Mauro, que é o coordenador, é maravilhoso, ele é um cara que principalmente agora que a obra da biblioteca foi com auxílio para instalar, né? Foi com auxílio da Secretaria de Educação. Então, o que a gente espera é que aquele prédio seja totalmente devolvido ao que era para ser, né? Assim, um centro de cultura e memória, né? Então, assim, Bom, eu vou ficar falando aqui, vou até esperar vocês falarem, porque senão... É isso. Então, é isso. Assim, a gente tem muita coisa para fazer. Você me ouve? Sim. Só um minuto, calma aí. Mas dá para ouvir. Voltei. Não, porque fui ligar a internet de novo, que estamos no 4G. Não, assim, é porque você vai colocando elementos que é muito importante para o nosso bairro, sabe? Assim, a biblioteca, muitas das vezes, né? É isso. Nós temos no centro de Campo Grande um lugar que dá para fazer muita coisa em relação à cultura e educação. E é isso, né? Gente que não acaba mais, que é o centro de Campo Grande, e pode ser uma referência. Óbvio que ele está conservação e tudo mais, mas tendo um planejamento e tendo uma força política, uma vontade política, com certeza dá para dar uma qualidade àquele espaço ali, né? Aquele prédio ali, né? E o que tem que ficar claro é que a gente tem que descentralizar a cultura, na verdade, né? Porque, infelizmente, a cultura há anos foi muito centralizada, ainda é. Então, que outros bairros e comunidades façam suas bibliotecas, né? A gente tem experiências, né? Do Luiz Vaz, lá em Lucânia, Casa do Amor. A gente tem várias experiências no território da Zona Oeste, positivas. Tem a Emanuele, da Era do Rádio, lá em Sepetiba, que faz um trabalho incrível. Então, assim, trabalho não falta. Tem o Anderson, né, da FISC. Tem a FICAMP, que a gente participou, que o José Fontelli.
Ai, uma equipe grande, né, de pessoas também participaram. Uhum. Eu tô feliz que uma galera que você tá falando aí também já participou daqui do Serena Live. Então, assim, é porque realmente nós estamos nesse projeto, sabe, assim, de valorizar, porque não pode ser somente no discurso, né? Mas também colocar todas as potências, né? Um vai levantando o outro ali, porque é muito importante que as Isso. pessoas saibam que tem muita gente fazendo há muito tempo aqui também e tem muito para fazer, que essas pessoas já fizeram, continuam fazendo, ainda estão sonhando e continuam sonhando por um bairro, né? E aí, não é só bairro, é por uma zona oeste. Quando você falou da rádio, né? É lá em Sepitiba, tá falando... Enfim, são vários lugares, são várias pessoas que nesse território da zona oeste está fazendo e está resistindo, está lutando e resistindo, né? Aqui mesmo, o Alan, que é artista plástico, né, falando assim, me conheceu no Fórum de Cultura da Zona Oeste. Foi lá no Centro Interescolar Mestre da Silva. Então a gente se conheceu em 92 no Fórum de Cultura. Legal. Olha quanto tempo. Verdade, verdade. Minha amiga, deixa eu falar. Vou caminhar para as perguntas aqui, porque já tem quase 40 minutos, que conversa boa passa rápido. Nós temos 1 hora só. Caramba! Deixa eu te perguntar aqui o seguinte. Tem uma pergunta aqui sobre a sua trajetória na lona cultural e centro esportivo. Mas como falta 20 minutos e, de certa forma, você já pontuou, eu queria pegar uma outra pergunta aqui sobre a UESO. Porque eu acho que tem muita coisa para falar. Eu acho que você tem muita propriedade. Enfim, eu acho que vai ser bom para a gente aqui. É o seguinte. Qual é a sua opinião em relação ao potencial da UESO para impulsionar o desenvolvimento da Zona Oeste? A UESO foi criada há 15 anos, né? E por falta de um espaço próprio, ela ainda está dentro do Sara Kubitschek, né? Então, a gente lá tem uma parte que tem os laboratórios, né? Os professores de lá são maravilhosos, são todos doutores. Então, assim, o que falta é que a UESO tenha uma autonomia de fato, né? Tenha espaço para crescer, tenha o seu próprio campus, né? A gente tem vários cursos, são 8 cursos, tem mestrado, um doutorado. Então, assim, tem muita coisa na área da ciência, né, e tecnologia, ciência ambiental. Eu acho que, assim, a comunidade tinha que acordar em relação a isso, sabe? Partir e vamos embora. Vamos consolidar essa instituição, uma universidade estadual, pública na Zona Oeste. Olha só que importância. Fora os projetos que são desenvolvidos lá, né? Então, assim, você entra na área da biologia, da farmácia. Por exemplo, podiam expandir até os cursos, né? De enfermagem, medicina. Imagina, uma universidade pública de qualidade em nosso território, né? Porque Campo Grande fica meio central, né? Então, assim, você dá um dinamismo social, econômico, educacional, cultural que a gente precisa. Só que isso era uma coisa que era para ser feita desde o início, há 15 anos. Olha só. Será que a gente vai ter que esperar mais 15 anos? A gente não tem mais esse tempo, entende? Não temos mais, a gente tem que... E outra coisa, as pessoas precisam nos ouvir mais, né? A gente tem falado muito, né, nos coletivos, nos grupos, mas a gente tem que também nós somos formadores de opinião. Então, toda a nossa opinião, a gente tem que focar. O que a gente precisa enquanto território, né? Eu acho que a educação é uma das coisas principais, é prioridade. Fundamental, fundamental. Meu amigo, eu não sei se você concorda com o que eu vou falar agora, mas é o seguinte, eu tenho uma impressão que a gente aqui da Zona Oeste, principalmente a partir de Campo Grande, e aí respeitando Bangu, Santa Cruz, Guaratiba, Sepitiba, enfim, Realengo, mas pensando como território, pensando como você disse, né? Campo Grande sendo esse epicentro, né? que vai automaticamente fazendo as coisas desenvolvendo no nosso território, eu acho que nós estamos num momento que temos que decidir, ou a gente começa a pensar a Zona Oeste, a partir da Zona Oeste, como cidade mesmo, sabe? Não estou falando romper com a cidade do Rio, não.
Eu digo pensar a nossa estrutura. Ou a gente vai... É isso, né? Ou a gente continua ainda com essa coisa mais comércio, tem indústria, mas ainda quer manter uma questão rural ali, que eu acho fundamental. Só que eu acho que nós estamos num momento que assim, tem que começar a pensar um todo. Que cultura nós queremos manter aqui? O meio ambiente é muito importante na nossa região, então nós precisamos manter. Porque é isso, né? Com o dinamismo que vai dando, as pessoas querem morar e você vai vendo diversas casas. Como é que vão ser essas casas agora? Vão continuar sendo prédios gigantes fora do centro? Enfim, assim, eu acho que nós precisamos, quando você falou isso, me resgatou quando você disse em relação ao êxodo, mas também formadores de opinião e nos ouvirmos mais, né? É justamente isso, assim, a gente precisa começar a pensar que Zona Oeste nós queremos, porque gente é o que não acaba mais. E que bom. Mas qual é a característica que nós queremos para essa Zona Oeste, né? O que nós queremos manter? Não sei se é a sua avaliação também. É assim que eu vejo. Sim, sim. A gente tinha que... eu participei do primeiro fórum, do segundo fórum de cultura. Na época a gente discutia, em 92, a gente fazia essas discussões e hoje a gente quase não faz. Quer dizer, a gente faz como está fazendo agora. Através das lives, através dos encontros, através das rodas. Então, são mini fóruns que a gente começa a articular. E a gente tem que fazer isso, a gente tem que discutir exatamente isso. Para onde a gente quer ir? Será que a gente vai ter condições de chegar lá com esse tipo de trabalho que está sendo feito, né? Assim, em relação à questão até política mesmo, né? A gente não se sente contemplado. Então, por quê? Mas isso é uma coisa muito antiga, né? Que vem se arrastando. Você falou do meio ambiente. Até seria legal trazer o Mauro Pereira, que ele é da Defensores do Planeta e também está fazendo um trabalho interessante com as ODS. Importantíssimo. Né? Falar das 17 ODS. Então, assim, o que seria interessante é trabalhar essa questão ambiental como uma forma também, porque a gente não pode fazer a preservação através do turismo ecológico, né? Trabalhar essas questões do cuidado, né? Enfim, tem muita coisa. A gente tem a maior área de Mata Atlântica, né? Ainda nevada. Temos o maciço da Pedra Branca, o maciço do Jericinó, né? Serra do Mendanha. A gente tem biodiversidade aí. Inclusive, o ESO está fazendo a Semana do Meio Ambiente. Né? Tem várias lives. Hoje eu estava vendo essa live da professora Rosana com o Mauro. E vão acontecer várias lives durante todo o mês. Eu acho então é importante isso. Não, é muito importante. E eu acho assim, que nesse momento também, acho que a sociedade está começando a perceber da importância do meio ambiente. A gente está vendo aí um desemprego gigante. E nós, como você disse, né, vamos caminhando pelas ruas, caminhando por nossos bairros, você vê a potencialidade de emprego que nós podemos gerar aqui, né, de emprego e renda para as pessoas. E assim, né? E tem diversas pessoas conversando sobre isso, propondo. Só que eu acho uma coisa que unifica e que é central nisso tudo, que você mesmo colocou aí, que é a questão política mesmo. Muitas das vezes a gente não se sente representado. Porque você vê que é uma mesma política sempre, né? É aquela política ali, enfim, que é importante, mas é a política do asfalto, da lâmpada e tudo mais. Enfim, mas nós queremos, isso, qual o desenvolvimento que vai ser o nosso território, né? O que nós queremos daqui para frente. E eu acho que nesse momento de live, essas lives agora estão servindo para isso, assim, para todo mundo começar a perceber que tem muita gente falando desde muito tempo, continua fazendo e tem essa vontade de fazer. Então, eu acho que unindo essas pessoas como você, né, e como diversos aqui que estão participando aqui da nossa live, para mostrar para a população como um todo que, olha só, a política sempre foi para esse caminho aqui. Nós queremos agora apontar para esse caminho, que é um caminho de construção coletiva e que nós queremos valorizar a nossa cultura, valorizar a nossa memória. Enfim, é um pouco disso também que você imagina? Sim, a gente tem que... o projeto prioritário da Zona Oeste é a educação,
é geração de trabalho e renda, mas sem educação a gente não vai ter essas ferramentas. Não tem nada, assim, na minha opinião, assim. Não, a gente não vai ter, não vai ser consolidado, né, esse desenvolvimento, né? Tem que ser bom para todo mundo esse desenvolvimento, para quem mora, para quem trabalha. E para o Rio de Janeiro, nós fazemos. Olha a quantidade de território, né? Que a gente está aqui com os bairros da Zona Oeste concentram muito mais de 2 milhões de pessoas. Então, assim, somos eleitores também, somos formadores de opinião também, somos trabalhadores, somos um conjunto, né? Então, assim, e sem educação, sem a questão ambiental, fica bem complicado. Eu acho que a gente tem que começar a diferenciar, perceber as coisas que estão acontecendo, né? E trabalhar com união. Porque, assim, ninguém, todo mundo tem seus altos e baixos, né? Às vezes tem gente que gosta de trabalhar mais junto, tem gente que já faz o seu trabalho, mas que são pessoas que agregam. Então, a gente tem que somar. Assim, tá sempre fazendo isso que a gente faz, né? Conversar, integrar e fazer ação de fato. E aí é o seguinte, né? A UESO é central nisso tudo. Eu considero o ESO uma instituição estratégica. Algumas instituições são estratégicas. A UESO é estratégica. Uma associação empresarial que está fazendo 60 anos em Campo Grande é estratégica, no meu ponto de vista, né? Uma entidade cultural também é estratégica. O trabalho da Lona, o trabalho do Teatro Arthur Azevedo, são instituições estratégicas, né? A OAB, são entidades que têm que uma fortalecer a outra e se comunicar mais. Exatamente. Né? A gente tem que se comunicar mais. Inclusive, a gente até criou uma rede, né? Tem uma rede que a gente de contato que a gente faz, e a gente se fala muito, e a gente se ajuda também muito, né? Temos dificuldades, mas muitas das vezes a gente consegue articular, né? Olha, vê o que você está precisando ali, vamos ver aqui. Então, eu acho que é por aí. É um caminho, né? A construção coletiva é um caminho, realmente, né? É um caminho. Sim. Minha amiga, então vamos lá, mais uma aqui. Vamos lá. Eu não estou vendo as perguntas. Ah, tem. Agora que eu vi as perguntas aqui. Ah, a Malu tá aqui. Malu, a Lindal. Tem uma galera. Humberto, Cleiton. Rose, Cleiton. Então, vamos lá. Legal. Aqui, ó, sobre memória. Manter a memória e as histórias de um lugar é fundamental. Você ajuda na organização das comemorações de aniversário de Campo Grande há alguns anos. Conta pra gente o que representa para você fazer parte dessa construção e o que isso significa para a sociedade. Você pincelou aqui, mas quer contribuir mais em relação ao aniversário? Eu participo, já tem mais ou menos uns 15 anos. Todo ano na época a gente fazia... a gente fez doação de livros, declamava poesia. E aí as pessoas começaram a perguntar. Todo ano a gente me perguntava: e aí, Silvia, vai ter a Semana de Campo Grande? Eu falei: gente, não sei. Aí eu ficava sendo, digamos assim, sabatinada. Vai ter, como vai ser? Não sei o que, eu quero participar. Eu falei: gente, mas eu não sei ainda. E aí a gente começava: então vamos fazer nossa programação. E a gente vai juntando. E o que você tem? Ah, eu tenho isso. Ah, eu quero fazer uma peça no calçadão, eu quero ir. E assim, nossa, às vezes para conseguir a energia para o som, por exemplo, era um sacrifício. Eu tinha que bater de porta em porta das lojas. Você empresta, por favor, a sua luz. Tipo, sua energia, sua energia. Também sua luz. Entenda como é importante. E aí, e assim, vários não. Eu falei: vou desistir. Aí sim, aí então tá. Então, assim, só que é tão, assim, dói às vezes, porque a gente está fazendo com uma disposição, enfim. E a gente tem muito não também, né? Então faz parte também.
sim. Mas a Rosita falou troca de conhecimentos. Mas tem muita gente boa. Muita gente boa. Tem sim, minha amiga, tem sim. Vamos lá. Uma coisa. Se você pudesse mudar alguma coisa no Rio, o que seria? Bom, o Rio não teria. O centro do Rio seria em Campo Grande. O prefeito não ficaria no centro do Rio, o prefeito ficaria em Campo Grande, né? Mas o prefeito do Rio de Janeiro, tá? Boa. Essa seria, eu acho que seria uma boa, digamos assim, uma boa saída para a questão da prioridade, porque vamos priorizar também a Zona Oeste, né? Que fica muito distante, que eu não vejo tanta distância, que a gente está indo sempre lá, eles também podem vir para cá, né? Fazer atividades, desenvolver. Ou a gente pode eleger um prefeito da Zona Oeste, né? Mais para frente. Pausou. Mas eu acho que eu acho que tem inversão da cidade, exatamente isso. Por que não fazer também aqui, né, um governo daqui porque aqui, inclusive, é o que a gente falou, o desenvolvimento, né, a cidade cresceu, não tem para onde desenvolver, e a gente tem vários territórios aqui que estão em franco desenvolvimento. Agora, a gente tem que ter moradia, a gente tem que trabalho, emprego para as pessoas, educação, saúde de qualidade. Tudo isso. Isso aqui é o universo, né? Uma cidade, então... Desculpa te cortar, perdão, pode falar. É porque tá travando, né? Dá uma travadinha. Sim. Deixa eu lhe falar uma coisa. Eu tenho uma certeza que, assim, a cidade do Rio de Janeiro precisa ser construída da Zona Oeste para lá. Porque, assim, historicamente, sempre foi de lá para cá, né? A gente quer também, né? A gente quer também, porque lá também precisa de ter construções. Não, mas a gente quer ser incluído nessas realidades. Porque parecem realidades paralelas. Sim, não é que lá não tem que ter. Graças a Deus que lá tem e tem que ter mais. Porém, tem que ser para todo mundo, né? E aí, como você disse, assim, começar a pensar a cidade a partir da Zona Oeste, como é que vai crescer, é fundamental. Sim. Deu uma falhada. Mas, deixa eu... faltam 8 minutos para terminar, tá? E aí, mas tem mais algumas perguntas aqui. Queria saber o seguinte, do seu espaço lá. Vem cá. Você montou o Espaço Ideias, que oferece várias atividades e oficinas para a população, como curso de Libras e desenho. Conta pra gente um pouquinho sobre esse espaço, acho que é importante. Sim. Então, o espaço, o Alan, que é meu esposo, é professor de desenho, né? E a gente sempre teve envolvimento com a área de Libras, né? Que é a língua brasileira de sinais. E eu sempre, assim, eu já tinha feito curso, mas a gente tinha um espaço e aí tivemos a ideia de colocar o espaço à disposição de outras pessoas também que quisessem. Por exemplo, lá tem oficinas de literárias, né, com José Fontinelli. Tem outras pessoas procurando para fazer palestra, para fazer algum tipo de trabalho cultural, de empreendedorismo. Então, acabou que ficou um espaço múltiplo, né? E ele organiza, assim, o espaço dele de desenho, as aulas de desenho. Eu fico muito mais envolvida com a questão de Libras, né? E aí eu queria mandar até um super abraço para os meus amigos surdos. Eu queria, sabe o quê? Te pedir legendar. Se possível, né? Legendar para poder o surdo ele compreender o que está acontecendo, porque é importantíssimo isso. Ele precisa ter essa inclusão,
né? Essa inclusão Verdade. e ter empatia, porque se colocar no lugar do outro, né? O sinal de empatia é tão bonito, né? Eu me coloco no seu lugar e você se coloca no meu lugar. Então é isso. E enfim, assim, são várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? E se Deus quiser, essa semana até a gente perdeu os amigos do Rotary, né? Até a gente, nossa, muito triste para a Covid, né? 19. E de alguma forma amenize, né? Essa dor que as pessoas estão passando, né? De perder seus entes queridos, perder amigos, e a gente consiga tentar se reencontrar, tentar voltar, porque não vamos voltar como éramos, né? A gente vai voltar de um outro olhar para várias questões. A gente não pode mais voltar, a gente não vai ser como era antes. A gente muda, a gente vai mudando. E isso é fato. Então, que passe, que esse tempo passe, que seja cercado de vários aprendizados, mas que esse tempo passe, que a gente não repita, né, os mesmos erros, né, as mesmas. O que a gente está vendo aí, né? Sim, concordo com você, concordo. Minha amiga, então, para finalizar aqui. Gui, manda um beijinho. Beijinho na Gui. Eu vi a Gui entrar aí, eu vi. Tá aqui. Ó, minha amiga, então, indica aqui uma coisa pra gente. Tem algum lugar legal em Campo Grande que você possa indicar para o pessoal conhecer depois da pandemia? Quantos lugares, né, Deca Cerejo? Nossa, muitos lugares. Um só não dá, não. A gente pode falar vários. Desde a gente tem o próprio espaço ali da Igreja Nossa Senhora do Desterro, que é um local muito legal, que tem toda uma história, né? Campo Grande praticamente começou, né, ali. Então, naquele espaço, assim, no arraial, né, do espaço todo ali central. E a lona cultural de Campo Grande, Teatro de Arena, tem toda uma história, né, aqueles painéis feitos por Miguel Pastor, são encantadores aquele painel ali, os painéis, né, o conjunto de painéis do Miguel Pastor. O Teatro Arthur Azevedo. Eu queria falar de uma pessoa, de uma personalidade que é um patrimônio imaterial, né? O patrimônio da gente, que infelizmente não está com a gente, que é o Valdir Onofre, que é o cineasta Valdir Onofre, que fez 5 anos, né, de falecimento. Ele faleceu com 80 anos. E era uma pessoa incrível, que eu tive o privilégio de conviver, né? Nós convivemos com o Valdir, com os sonhos do Valdir, com a forma de Valdir em relação a enfrentar vários preconceitos em relação à vida, né? E assim, ele colocar um filme que hoje faz parte até da história desse bairro, de Campo Grande, Aventuras Amorosas de um Padeiro, da década de 70, produzido por ninguém nada menos, nada mais que o Nelson Pereira dos Santos. Enfim, a mãe do Glauber Rocha participou do filme, o Moacir Baixo, ele pegou todo mundo, que era do próprio território, né? Foi rodado em Campo Grande, enfim. É muita coisa, né? Muita coisa, graças a Deus, tem muita coisa. E graças a Deus. Minha amiga, olha só. Primeiro quero te agradecer, porque faltam 2 minutos, vai cair nossa live. Quero te agradecer, muito obrigado por você. É isso, né? Vilma Camarati, com certeza. Eu não esqueci, eu tenho que falar da Vilma Camarati. Com certeza. Boa, pioneira, Regina Pierini, nossa, muita gente boa. Graças a Deus. Verdade. Tive esse privilégio. Minha amiga, então, muito obrigado por você falar de tantas histórias aqui pra gente, né? Dos seus sonhos também, que a gente comunga com muita coisa. E vamos ver ainda muita coisa acontecendo no nosso território, porque tem muita gente lutando e a gente, cada vez mais, as pessoas estão construindo, percebendo a importância
da construção coletiva e está indicando para outro lugar, né? Indicando que ó, a Zona Oeste tem muita gente boa e tem muita coisa, muita potência aqui. Então, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que participou aqui. De verdade, cara, carinho. Esse dia, feliz Dia dos Namorados para todo mundo também, né? Importante. Todo mundo que participou. Isso mesmo. Muito obrigado. E quem puder, siga a Silva aí. Minha filha, nosso meu amigo, olha só. Deixa eu lhe falar. Eu tenho 1 minuto e 10. Eu vou te dar 50 segundos para você despedir e no final a gente vai fazer uma coisa. Mas fala aí. Se despede aí, pessoal. Eu vi aqui a Malu Ravaiani, que também é parceira dos nossos trabalhos, faz fotos belíssimas. A Memória Fotográfica de Campo Grande tem muito. A Malu contribuiu muito. Isso aí vai tudo para o museu. Eu falo para ela, ó, guarda tudo para o nosso museu. Enfim, é isso. Aqui, ó, a Deca do Rio de Coração Tu está pedindo para disponibilizar pelo IGTV. Vai ficar. Gente, é isso. Mas assim, ainda falta muita coisa para falar, né? Por isso que a gente faz aquelas rodas de memória, por isso que a gente gosta de bater esse papo. Vai cair em segundos. Vai cair. Um beijo em todos, tá? Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada. Gratidão. Eu te agradeço.